Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Grêmio Imprudente, o nosso ponto de encontro para a gente estar aqui debatendo as notícias, os jogos do nosso querido Grêmio Prudente. Vamos estar falando ontem do fechamento dessa primeira fase da competição, né, do Campeonato Paulista da Terceira Divisão. Ontem foi realizada a 15ª e última rodada, né? A rodada que fechou essa primeira fase da competição, definiu as 8 equipes que avançam para a próxima fase. E o Grêmio Prudente foi até a cidade de Suzano enfrentar o Suzano, né? Foi até a cidade de Suzano e infelizmente o resultado não foi o esperado. O Grêmio Prudente foi derrotado pelo placar de 2-0, um jogo totalmente diferente, né, dos jogos que a gente vinha acompanhando do time. Time totalmente modificado, um time com o Ademir Fezan, ele optou por entrar com um time reserva, né, para dar um descanso para os jogadores, para os titulares que vinham jogando até então. E o time, acho que o time não teve o entrosamento ideal e a equipe foi derrotada pelo placar de 2-0. O Grêmio Prudente foi dominado pelo União Suzano na maior parte do jogo, né? Na minha opinião, o Grêmio não ofereceu perigo ao time do Suzano. O gol do Suzano foi no finalzinho já do primeiro tempo. Foi um bonito gol do jogador do Suzano. Ele pegou uma bola meio que uma mistura de voleio com uma bicicleta. Foi um bonito gol já no finalzinho do primeiro tempo, aos 44 do primeiro tempo. Depois, na volta do segundo tempo, também o Grêmio Prudente, com a mesma postura, não mostrou uma vibração, ou não oferecia perigo ao Suzano, e o segundo gol foi anotado aos 23 do segundo tempo, né? O Lucão foi tentar sair jogando, ele meio que deu uma bola na fogueira pro Rafinha, o Rafinha acabou perdendo a bola, então nessa atrapalhada aí do time do Grêmio Prudente, o adversário não tem nada a ver com isso, eles roubaram a bola, aí o jogador ainda tentou dar uma cavadinha no Damoroni, o Lucão conseguiu tirar em cima da linha, mas aí naquele bate-rebate o Suzano conseguiu fazer o segundo gol e foram os números finais da partida. Como eu disse, um time totalmente modificado. Vou dar aqui a escalação que o Ademir Fezan optou por entrar jogando ontem. O goleiro foi o Damoroni, Felipe Caveira, o Lucão, o Giovani, que foi o capitão, né? O Giovani Palmieri foi o capitão do time, o Luiz Otávio, o Gabriel Silva, o Rafinha, o Brandão, o Luquinha e o Elias. Ainda no decorrer da partida, o Fezan ele fez algumas mudanças. Entraram o Jefferson e o Tota, né, o Gabriel Tota, o Guizão e o Luca. Esses entraram. Aí saíram o Luiz Otávio, o Luquinha, o Rafinha e o Gabriel Silva. Acho que dos titulares estavam... Tinha apenas, acho que o Elias, o Luquinha e o Rafinha. Esses eram os titulares da partida. O restante, um time totalmente modificado. Há de se entender essa falta de entrosamento da equipe, por isso o resultado não veio. Bom, vale aqui só um destaque, né? Mais uma vez o time teve uma semana para treinar, teve uma semana para o Ademir Fezan treinar, e novamente o time tem esse tempo para treinar, mas aí quando chega o jogo o resultado não vem. Foi o mesmo que aconteceu na vitória, se eu não estiver enganado aqui, foi contra a Itapirense. O time venceu a Itapirense aqui no Prudentão. Depois o time, acho que foi aquela semana de carnaval, o time teve uma semana para treinar e depois no próximo final de semana ia pegar o Marília. E a mesma situação. O time teve uma semana para trabalhar naquela oportunidade, enfrentou o Marília, uma derrota. E novamente a mesma coisa. O time, essa semana passada teve uma semana para trabalhar, foi para campo, colocar tudo que foi trabalhado na semana e o resultado não veio. Enfim. Bom, o Grêmio Prudente então ficou definido, né, os grupos da próxima fase. O Grêmio Prudente finaliza essa primeira fase do campeonato, fase classificatória em quarto colocado. Então os grupos ficaram da seguinte forma:
a federação definiu o grupo 2, né, e o grupo 3. Então, no grupo 2 ficaram o Marília, o Capivariano, o Esporte Clube São Bernardo e a Matonense. O grupo 3 ficou o grupo do Grêmio, ficou com o São José, o Grêmio Prudente, o Desportivo Brasil e o União Suzano. Bom, lembrando aqui que desses times aqui o Grêmio Prudente não venceu nenhum. Empatou fora de casa com o São José, empatou fora de casa com o Desportivo Brasil e o jogo de ontem com o União Suzano também fora de casa, derrota para o União Suzano. A federação ainda não definiu a forma correta da tabela, né? Mas no próximo fim de semana já tem jogo dessa segunda fase. Só falta definir, acho que a partir de amanhã ela vai definir quem joga o primeiro jogo em casa, quem joga o primeiro fora de casa. Então, definidos os grupos, né? Com o grupo do Grêmio Prudente, só mais uma vez lembrando, São José, o Grêmio Prudente, Desportivo Brasil e o União Suzano. Na semana passada a gente falou aqui da situação da Copa Paulista, né? Então, só dando uma detalhada a mais nessa situação da Copa Paulista, os critérios para participarem da Copa Paulista. A Federação Paulista define que são os 12 primeiros da Série A, né? São os 12 primeiros que disputaram o Campeonato Paulista com os 4 grandes, na Série A1. Depois, os 12 primeiros da Série A1, os 11 primeiros da Série A2 e os 9 primeiros da Série A3, totalizando 32 equipes. Então, mais uma vez, a gente falou no vídeo anterior, ainda vai acontecer o Conselho Técnico no dia 24 de abril, mês que vem ainda, né? E a data prevista para o início da competição no dia 2 de julho. Então, ainda a gente terá futuramente mais detalhes sobre a Copa Paulista. Então, nesse critério aqui, né, se são os 9 primeiros da A3, o nono colocado foi o Bandeirante de Birigui. Então, o Bandeirante de Birigui também vai estar aí disputando a Copa Paulista. Lembrando que já foi definido também, né, da Série A2. A Série A2 já está na fase final, lá na segunda fase. Então, já tem os dois próximos integrantes da Série A3 no ano que vem, né? Foram rebaixados da Série A2 para a Série A3, o São Caetano e o Alemense, né? O São Caetano aí, um time que já foi finalista da Libertadores, né? Em 2002, final contra o Olímpia. E agora já na próxima temporada, em 2024, São Caetano disputando a Série A3. E também, lembrando que na Série A3 desse ano, né, foram rebaixados para a segunda divisão, né, o quarto patamar aí do futebol paulista. Foram rebaixados o Grêmio, o Audax e o Barretos. O Barretos, infelizmente, não conseguiu escapar do rebaixamento. E o Grêmio Audax, né, em 2016, fez lá aquela final contra o Santos e agora está disputando a quarta divisão, né, do Campeonato Paulista. Então o Grêmio Prudente agora vai se preparar aí, né, para essa fase de mata-mata aí dessa segunda fase. Torcer para um bom desempenho do time. Esperamos aí que o time consiga evoluir e conseguir desempenhar um bom futebol, né, Leandro? Aquilo que eu falei, desses integrantes do grupo do Grêmio Prudente nessa próxima fase, o Grêmio Prudente, infelizmente, não venceu nenhum, né? Foi um jogo difícil contra o São José, empate. Também um jogo difícil, né, contra o Desportivo Brasil, empate. E o jogo de ontem, né, que o jogo de ontem, vamos colocar aí um jogo como fora da curva, né, porque não era o time titular, era um time que o Fezan estava fazendo testes e também não conseguiu vencer o seu adversário. O jogo de ontem, só para finalizar, na minha opinião, era a oportunidade do Ademir tanto observar os seus reservas, né, aqueles que poderiam ser utilizados numa eventualidade, no momento de dificuldade do time, nessa próxima fase, e os jogadores, na minha opinião, eles tinham a oportunidade de mostrar pro treinador que ele poderia contar com eles, e infelizmente foi um jogo totalmente
atípico daquele que o time prudentino vinha desempenhando. Falando aqui dessa próxima fase, então, essa foi o detalhamento, né? O Grêmio Prudente aí na torcida para definição da federação onde será o próximo jogo, se vai ser o primeiro fora ou dentro da sua casa. É só mais um detalhe, né? Nessa semana, no meio dessa semana, o Grêmio Prudente acabou findando o seu vínculo com o Jonathan Chula, né? O Jonathan Chula não faz mais parte do grupo do time prudentino. O Grêmio Prudente optou por dispensar o jogador. Ele realmente veio pro Grêmio para ser aquele homem-gol, né? Aquilo que a gente sempre falou, em substituição do Di Maria na temporada passada, mas infelizmente aqui no futebol de Presidente Prudente ele não desempenhou o seu melhor futebol. Foi dispensado no meio dessa semana, que a gente espera que ele consiga um time e que nesse time ele desempenhe um bom futebol e que ele consiga ter sucesso no segmento da sua carreira como jogador profissional. Bom, esse foi o nosso... Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Não, esse mesmo. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? A gente espera que nessa próxima semana o Grêmio Prudente vai ter mais uma semana para trabalhar. A gente espera que aí sim, no próximo jogo, o time volte a desempenhar aquele futebol que a gente já comentou aqui nos vídeos, que é o futebol que a gente quer ver o time jogando, né? Desde aquela derrota aqui em casa contra o Bandeirante de Birigui. Aí depois daquele jogo o time parece que entendeu como o torcedor parece que gosta de ver o time prudentino, né? Que é um jogo com pegada, com intensidade. Então, depois daquela derrota contra o Bandeirante, ele conseguiu uma vitória contra o Barretos, Matonense e o Red Bull Bragantino. E naquela reta final, ele foi nessa sequência que ele garantiu a sua classificação nessa próxima fase. Então, é essa a intenção que a gente tem, a gente vê o time jogando com uma forma diferente, mais uma semana para trabalhar. A gente espera que no próximo fim de semana, nesse primeiro jogo dessa segunda fase, o time volte com uma pegada diferente e que o time comece bem essa segunda fase com uma vitória. Então a gente fica aqui nesse vídeo, a gente finaliza aqui esse vídeo, deixando aqui o nosso próximo encontro marcado pós o jogo da segunda fase, e a gente espera estar aqui batendo um bate-papo depois de uma vitória do Grêmio Prudente, que seria importante partir nessa segunda fase com uma vitória. Então, nosso vídeo se encerra aqui. Obrigado para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Pedir para você que assistiu, que se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, porque se você curtiu o vídeo, o YouTube entende, né? Essa é a política, né, do YouTube, né? Se todo mundo curtir, quer dizer que o vídeo está sendo interessante para a plataforma, então ele vai indicar o vídeo na plataforma do YouTube para mais pessoas. Então, se você assistiu o vídeo e gostou do que você viu, deixa o seu like aí, que vai ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho e vai fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, divulgando assim o trabalho, não só o meu trabalho, mas também o Grêmio Prudente, beleza? Então, mais uma vez, obrigado para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. A gente finaliza aqui o nosso vídeo e eu espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!